Amém. Queridos, o Sermão do Monte é um dos sermões mais famosos de Jesus, talvez o mais famoso. Os mais famosos são o Sermão Profético de Mateus 24, nós comentamos um pouco ali na Escola Sabatina, mas certamente esse é o sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte. Por que ele é considerado o sermão mais famoso? Porque ele também é considerado o sermão mais difícil de se praticar. Por quê? Porque no Sermão do Monte, onde está contida a ordem de Cristo para nós amarmos os nossos inimigos, para nós perdoarmos. É no Sermão do Monte onde está contido dizendo que se o homem olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. É no Sermão do Monte onde está a oração do Pai Nosso. É no Sermão do Monte onde também está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vocês serão julgados. E alguns estudiosos dizem, que esse é o sermão radical, radical no sentido de ser mais difícil de se praticar. E Martinho Lutero dizia o seguinte a respeito do Sermão do Monte. Ele dizia que esse é um sermão que foi contado por Cristo, proferido por Cristo, para nos mostrar o quanto nós estamos distantes de Deus. E também, na opinião de Martinho Lutero, o Sermão do Monte é um sermão impraticável. Eu concordo com Martinho Lutero em partes. Eu concordo que esse sermão vai nos mostrar o quanto nós estamos distantes de Deus, o quanto nós precisamos nos aproximar dele, mas eu só vou discordar na parte que é impraticável, porque tudo que Deus nos pede, ele nos capacita. Amém? Então vamos ao texto. Mateus capítulo 5, versículo 17. Vamos começar com o versículo 17 e o versículo 18, que ele vai nos dizer assim: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Queridos, Jesus, ele tinha um ministério que atraía multidões. E por esse motivo, por ele conseguir atrair multidões, isso despertava a inveja nos líderes religiosos da época. E esses líderes religiosos caluniavam Jesus, com a sua inveja de muitas coisas. Dentre elas de querer revogar o sábado, de desprezar o sábado, de não guardar o sábado, de violar o sábado, e também de querer mudar a lei e os profetas, de querer mudar o Antigo Testamento. E aqui, logo no versículo 17, Cristo, dentro do seu público, dentro das suas acusações que ele sofria, ele começa dizendo que ele não veio revogar a lei e os profetas. E esse termo, essa expressão lei e profetas, é um termo técnico. Lei, como alguns já sabem, significa a Torá, ou Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Moisés era o profeta mais admirado e mais respeitado do Antigo Testamento pelos líderes religiosos da época. E esse termo profeta se refere aos livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores, chamados assim. Em resumo, lei e profeta significa o Antigo Testamento. Então dizer que Cristo veio mudar a lei e os profetas era a mesma coisa dizer que ele veio mudar o Antigo Testamento. Só que Jesus, ele vai desfazer essa falsa acusação e ele vai dizer assim: porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E esse versículo 18, quando ele fala que nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, ele tem sido mal compreendido, mas também, se nós não nos aprofundarmos, nós vamos ter que acolher as explicações equivocadas que estão dando a ele. Por exemplo, os evangélicos entendem, a maioria dos evangélicos entendem, que de fato Cristo não veio abolir a lei e os profetas. Ele não veio de fato abolir o Antigo Testamento, mas eles ensinam e entendem que Cristo veio para cumprir. E depois que Cristo cumpriu, agora o Antigo Testamento passou e não tem validade mais. O Antigo Testamento está inútil. E é por isso que eles não guardam o sábado. Vocês entendem? Mas Cristo, ele não fala realmente que nada passaria até que tudo se cumprisse. Se ele não cumpriu, aí onde é que está? Nós temos que entender o que significa esse cumprir. Esse cumprir aqui
vem da palavra grega plero. Plero no grego significa completar. Completar. Então, o Antigo Testamento só tem sentido, ele só está completo através de Cristo. O Antigo Testamento sem Cristo, ele está incompleto. O Antigo Testamento sem o Novo, ele não faz sentido. E eu, queridos, antes de eu me tornar adventista, eu já li a Bíblia. Só que a Bíblia que eu li era aquelas Bíblias pequenininhas, azulzinhas, que tem só o Novo Testamento, o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Mas o Antigo Testamento quase todo abolido, né? Não estava ali presente. E eu começava lendo pelos Evangelhos. E às vezes eu me deparava com aquela frase de João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E eu lendo o Novo Testamento, eu não entendia essa fala, essa declaração. Eu só vim entender o que João Batista quis dizer quando ele disse que Cristo era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, quando eu comecei a estudar o Antigo Testamento. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Ali eu entendi porque ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Porque no Antigo Testamento, aqueles animais ali eram sacrificados, um animal puro, inocente, não podia ter defeito, representando Cristo também, que seria puro, inocente, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado, que morreria pelo meu e pelos seus pecados. Ali eu entendi, né? Então, o Novo Testamento não faz sentido sem o Antigo, e o Antigo também não faz sentido sem o Novo. Mas quando Cristo fala que ele veio para cumprir, Cristo quer dizer que ele é o centro do Antigo Testamento. Todo aquele sistema de sacrifício de animais e as profecias do Antigo Testamento, elas estavam centralizadas no Messias, apontando para o Messias. Então, quando Cristo diz que ele veio cumprir esse sentido, de que ele é o centro do Antigo Testamento, ele não veio abolir o Antigo Testamento, ele só veio cumprir o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento falava dele, das obras dele, da missão dele. Então, ele não veio abolir o Antigo Testamento. Então, quem pensa isso está completamente equivocado. E aí, no versículo 19, queridos, ele vai dizer assim, olha, que aquele que porventura violar um desses mandamentos do Antigo Testamento e ensinar outros a violarem, será considerado o menor do reino dos céus. Mas se porventura a pessoa guardar os mandamentos do Antigo Testamento, como nós guardamos, e ensinar outros a guardarem e a obedecerem também, será considerado o maior no reino dos céus. E aí, queridos, ele vai explicar o porquê disso. E desse sermão, o versículo 20 é o mais importante de todos. Então, prestem muita atenção no versículo 20. A chave para você entender todo o sermão está aí nesse versículo 20. No versículo 20, Cristo faz uma declaração muito forte. Ele diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha que declaração forte. Se a minha justiça, a nossa justiça, nós que somos discípulos de Cristo, não exceder em muito a justiça dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Irmãos, isso é preocupante. Sabe por quê? Porque, e se eu estiver praticando a mesma justiça dos fariseus? Uma justiça inferior. Não tem que ser nem inferior nem igual, tem que ser além, acima. E por que Cristo falou isso? Nós vamos comprovar nos próximos versículos. Porque os fariseus limitaram a sua justiça, a sua santidade somente a atos e comportamentos. E no Sermão do Monte, agora nesses versículos posteriores, nós vamos ver que Deus, Ele não vai nos julgar apenas pelos nossos atos, mas também pelos nossos pensamentos, pelas as motivações do nosso coração, do nosso íntimo. Deus, Ele nos analisa no mais profundo do nosso ser. E era isso que os fariseus não entendiam. Para os fariseus, se eles não praticassem o ato, mesmo que tivesse com a ruma de pensamentos pecaminosos, por não praticar o ato, o fariseu achava que estava perfeito. Mas Cristo vai desfazer, refutar esse entendimento através das próximas declarações. E a primeira declaração de Cristo é a respeito do ensino, o ensino a respeito da ira, que está do versículo 21 ao versículo 26. Aí no versículo 21 ele vai dizer assim, olha: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento.
Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão, algumas versões trazem entre colchetes, sem motivo, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E muitos evangélicos, quando leem esse versículo 21 e 22, eles dizem, está vendo? Olha aí a prova que Cristo aboliu no Antigo Testamento. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. E o não matarás está onde? No Antigo Testamento. Êxodo 20. Né? Êxodo 20 é um dos 10 mandamentos. Só que, queridos, nós vamos ver aqui, nos demais exemplos, que Jesus ele não estava condenando o Antigo Testamento, ele não estava refutando o Antigo Testamento, ele não estava dando uma nova interpretação do Antigo Testamento, não. Ele estava criticando, refutando e condenando a interpretação errada dos fariseus. Sabe por quê? Porque aqui Cristo não está querendo citar o Antigo Testamento. Como assim não, Daniel? Ele não disse não matarás? Sim, mas ele não está querendo citar a Bíblia em si, mas a interpretação que os fariseus faziam desse mandamento. Sabe por quê? Porque quando Cristo de fato queria citar o Antigo Testamento, ele dizia o quê? Está escrito. Foi assim que ele citou a Bíblia quando ele foi tentado lá no deserto. 3 vezes. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então ele não está citando o Antigo Testamento, ele não quer refutar o Antigo Testamento, ele não quer combater o Antigo Testamento. Ele não quer trazer uma nova interpretação agora na época do Novo Testamento, não. Ele está refutando a interpretação errada que os fariseus tinham do Antigo Testamento. E aqui, queridos, no versículo 22, ele diz assim, olha, né? Porque os fariseus achavam o seguinte, no versículo 21, para o fariseu, se ele não praticasse o ato do homicídio, ele achava que ele estava perfeito, que ele não tinha pecado, que ele era puro. Mas Cristo disse assim, mas se você irá contra o seu irmão, aí tem algumas versões que trazem entre colchetes, sem motivo estará, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Ou seja, vou abrir um parêntese aqui, não é pecado se irá. Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Por isso que eu acho que esse acréscimo em algumas Bíblias, que trazem entre colchetes, se irá sem motivo, está correto. Mas geralmente quando vem entre colchetes, foi o copista que acrescentou. Mas isso não significa que a Bíblia foi adulterada. Mas significa que esse se irá sem motivo já era do conhecimento de todos. Todos sabiam que não era pecado se irá, mas era errado apenas se irá sem motivo. E aí o texto fala, né, que quem se irá sem motivo estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E aí, lá no finalzinho do versículo 22 diz assim, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E essa parte aí tem sido incompreendida por muitos. Alguns acham que você não pode chamar ninguém de tolo em hipótese nenhuma. Só que nós temos que entender qual foi o significado que essa palavra tomou nos tempos de Jesus. Porque as palavras, queridos, com o passar do tempo, elas mudam de significado. Por exemplo, vocês sabiam que lá em Portugal, rapariga é o feminino de rapaz? E aqui no Brasil, rapariga se tornou sinônimo de prostituta. Mas não começou em Portugal, não tem que ser o mesmo significado? Mas com o passar do tempo, de acordo com o lugar, é assim. As palavras mudam de significado. Então, nos tempos de Jesus, essa palavra tolo, ela recebeu um outro significado. Por quê? Porque, veja só, não é pecado chamar ninguém de tolo, só o chamar de tolo em si. Porque o que você mais vê no livro de Provérbios é o Salomão chamando o ímpio de insensato e de tolo. É o que mais tem no livro de Provérbios. Quem já leu o livro de Provérbios sabe disso, está cheio disso. E se é assim, Salomão cometeu muitos pecados, mas não é isso. Não é que é errado chamar a pessoa de tola ou insensata em si. Mas como foi que essa palavra recebeu um novo significado nos dias de Jesus? Por quê? Porque no livro de Provérbios, a tolice e a insensatez, que é a falta de sabedoria, geralmente, na maioria das vezes, está ligada ao ímpio. Ao ímpio. A pessoa que não teme a Deus. E aí, nos dias de Jesus, tolo passou a significar ímpio, condenado e perdido. Vocês entenderam agora? Então, essa palavra recebeu esse significado nos dias de Jesus. Então, não é pecado chamar a pessoa de tolo hoje.
Se você quiser se referir a uma pessoa descobrida de sabedoria, não é pecado nenhum. Porque o próprio Cristo também, depois, o Marcos, você pode ver lá em Mateus 23, ele chama os fariseus de tolos. Mateus capítulo 23. Se fosse assim, Cristo estaria se contradizendo. Mas havia esse outro significado, um significado a mais que essa palavra recebeu nos dias de Jesus. Agora no versículo 23, também Cristo vai falar algo profundo, irmãos. Algo profundo, no 23 e no 24. Algo muito profundo mesmo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Para a gente entender isso aqui, precisamos fazer voltar para os dias de Jesus, fazer uma volta no tempo, uma viagem no tempo. Cristo faz referência aqui ao altar. O altar era um instrumento que havia no santuário lá em Jerusalém, e era nesse altar que eram oferecidos sacrifícios de animais. Então, quando Cristo fala assim, se você tiver na sua oferta ao altar e se lembrar que tem algum problema com seu irmão, primeiro se reconcilie, Cristo está dizendo o seguinte para o povo daquela época: você não quer sacrificar esse animal, mas você não está com ódio no seu coração, você não está com problema com o seu irmão, primeiro vá até o seu irmão e depois você traz o seu animal para sacrificar aqui no altar. Queridos, hoje nós não temos mais um santuário, não temos mais esse altar, mas esse texto ele também se aplica hoje, porque naquele tempo essa era a forma de adoração do Antigo Testamento. Mas hoje nós adoramos a Deus através dos dízimos, das ofertas, dos louvores, da pregação. Então, aplicando para os nossos dias hoje, queridos, eu entendi o seguinte: que se eu estou com ódio no meu coração, se eu não estou conseguindo perdoar o meu irmão, ou algum parente meu, quem quer que for que seja, eu não sou digno de estar aqui louvando, eu não sou digno de estar aqui pregando. Deus não vai aceitar o meu dízimo, Deus não vai aceitar a minha oferta. Ele que diz, primeiro vá se reconciliar com o seu irmão. Ele não aceita oferta e adoração, dízimo, de uma pessoa que está com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Ele não aceita, queridos. Ele não aceita. E aí, no versículo 25, ele diz: entra em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Aqui Cristo ele fala que o perdão tem que ser imediato, queridos. O perdão tem que ser imediato. E às vezes é muito triste nós vermos irmãos, com mágoa do outro, mais de um mês sem falar com o irmão, um ano ou anos sem se falar, sem se cumprimentar, sem se suportar. Queridos, um cristão que passa uma grande parte de tempo sem perdoar o seu irmão, cheio de ódio e mágoa, irmãos, é um mau testemunho. Porque Cristo disse que nós seríamos conhecidos pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia. Mas às vezes nós não temos nem misericórdia, não conseguimos nem perdoar nem os nossos aqui de dentro. E a gente quer levar essa mensagem lá para fora, a gente não vive nem aqui dentro. Então vocês percebem como o Sermão do Monte ele é profundo, é forte. E aí, eu estava fazendo uma série do Sermão do Monte na minha igreja. Eu queria pregar entre 6 ou 7 sermões no Sermão do Monte. Seria 2 do capítulo 5, 2 do capítulo 6 e 1 ou 2 do capítulo 7. E eu preguei o primeiro sermão, Mateus capítulo 5, do 1 ao 16, falando sobre as bem-aventuranças e o nosso chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E aí, queridos, o meu segundo sermão seria esse que estou pregando aqui hoje. Esse sermão falando sobre perdão, sobre reconciliação. Só que, por incrível que pareça, eu tive um problema com o pastor da minha igreja. A igreja está passando por muitos problemas, queridos, por muitos problemas. E eu querendo resolver esses problemas logo, porque eu penso o seguinte, que o pecado, quando ele se enraiza, dificilmente você tem. Só um milagre de Deus. E eu era um tipo de líder que não deixava o pecado crescer na igreja. Eu queria eliminar logo, até hoje eu sou assim.
Quando eu vejo a coisa errada crescendo, eu busco cortar logo, irmãos. Porque depois que cresce e se instala na igreja e toma conta da mentalidade da maioria, para virar, meu irmão, só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. E aí, né, eu desabafei com o pastor. Falei que eu estava com raiva dele, né, pela esse adiar dele. Só que eu errei. Não errei em falar a minha raiva para o pastor. Mas eu errei porque eu fiz isso em público. Num grupo de WhatsApp. Aí, né, eu tornei público ali. E aí, queridos, aconteceu isso aqui. E isso foi um sábado, se eu não me falha a memória. Um sábado ou um domingo. E na quarta-feira eu iria pregar esse sermão aqui. Eu disse, Senhor, eu não vou poder pregar esse sermão nessa condição. Senão eu vou estar sendo hipócrita. Como é que eu vou falar de perdão se estou com ódio do pastor? Irmãos, no mesmo dia, eu liguei para o pastor, pedi perdão. E o pastor foi maduro e me perdoou. Tem que ser assim, queridos. A gente não pode ficar um mês sem perdoar o outro. Um ano ou anos. É um mau testemunho, irmãos. E você pode perder a sua salvação. Vai que nesse período que você está com ódio no coração, o seu respirar cessa. Você vai ser Saul? Não vai. Porque você teve oportunidade para perdoar e você não perdoou. Então isso é muito sério, irmãos. Muito sério. E aí agora, do versículo 27 ao 29, ao 30, aliás, Cristo ele vai falar a respeito do adultério. E aí ele vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito, né, aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, o seu coração já adulterou com ela. Mais uma vez alguns pensam, olha aqui a prova que ele anulou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento passou. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Isso está onde? No Antigo Testamento. Mas, queridos, aqui ele não está anulando o Antigo Testamento. Ele não está anulando o mandamento não adulterarás. Ele não está dando permissão para o adultério. Quem pensar está totalmente equivocado. Mais uma vez eu repito, ele não está refutando o Antigo Testamento, mas a interpretação errada dos líderes religiosos da sua época. Porque o fariseu pensava assim, o fariseu pensava que se ele não cometesse o ato físico do adultério, ele estava perfeito, puro, santo. E aí Cristo fala isso aqui, não é bem assim não. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já adulterou com ela. Então Cristo vai mostrar que nós pecamos também em pensamentos, e não somente em atos. E esse é o problema do fariseu, achar que pecado é somente ato, comportamento. Mas pecado também envolve pensamentos. E aí, Cristo ele vai dizer o seguinte, no 29 e no 30. Se o teu olho direito levar você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a tua mão direita levar você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Alguns cristãos do passado levavam isso ao pé da letra, interpretavam de forma literal. Mas, queridos, quando Cristo diz assim, se o teu olho direito faz você pecar, arranque, porque é melhor você ser salvo, faltando uma parte do seu corpo, porque você tem todo o seu corpo preservado, mas no fogo do inferno, Cristo não está falando isso de forma literal. Sabe por quê? Porque imagine que eu sofro um assalto. E aí o bandido decide atirar nesse meu braço esquerdo. E aí eu digo assim, não, eu sou cristão. Não, desculpa. Esse é um exemplo para outro momento. Eu estou confundindo a mensagem. Esse é um exemplo para aquela parte que diz para agitar a outra face. Já eu trago esse exemplo de volta. Estou misturando os exemplos. Aqui seria outro exemplo. Quando Cristo ele diz assim para nós, se o nosso olho nos levar a tropeçar, ou o nosso braço, a nossa mão direita arrancar, ele está querendo falar o seguinte, que se você sabe o seu ponto fraco, se você sabe o que te faz pecar, elimine isso da sua vida. Não é para você arrancar o seu olho literalmente e o seu braço literalmente. Mas, por exemplo, se você sabe que a sua fraqueza é bebida alcoólica, então evite se aproximar da porta de um bar. Se a sua fraqueza é pornografia,
Evite conteúdos pornográficos. Vocês entendem? É mais ou menos isso que Cristo queria falar. Se aquilo que você sabe que é o seu ponto fraco é onde você a pecar, ele início da sua vida. Se aparte disso. Se aquele ambiente, né, você é pendente aquelas ações daquele ambiente, não frequente aquele ambiente. Se você sabe que você tem uma fraqueza naquilo, não vá para aquele lugar. Era isso que ele queria falar. Esse é o exemplo correto. Eu misturei os exemplos e acabei me atrapalhando aqui. Mas já a gente retorna o outro exemplo. E aí agora vai ser o ensino a respeito do divórcio, do versículo 31 ao 32. Quando ele fala assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve lhe dar carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, não sendo em caso de relações sexuais ilícitas, expõe que ela se torne adúltera. E aquele que casar com uma repudiada comete adultério. Esse mandamento aqui, que autorizava, né, mandava dar carta de divórcio para a esposa, está no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Não precisa abrir não, mas está lá. E aí, nos dias de Jesus, havia duas escolas de interpretação, né, lideradas por dois rabis, um chamado Hilel e um chamado Shammai. A escola de Hilel dizia que você podia se separar por qualquer motivo, e a escola de Shammai dizia que você só podia separar em caso de imoralidade sexual. Uma interpretação liberal e uma conservadora. E a interpretação que mais prevalecia era de que você poderia se separar por qualquer motivo. Nos tempos de Jesus, essa era a interpretação que mais prevalecia. E esse assunto aqui, que está sendo tratado aqui no capítulo 5 de Mateus, Cristo volta a tratar no capítulo 19. E lá ele vai dizer que só em um único caso é permitido que a pessoa traída se case novamente. Lá também ele diz assim, em caso de relações sexuais ilícitas. Mas lá ele ainda é mais claro ainda. Ele deixa mais claro que essas relações sexuais ilícitas, especificamente ali, é o adultério. Porque essa palavra relações sexuais ilícitas, do grego porneia, pode significar homossexualidade, prostituição, fornicação, incesto. O que você pensar de prática sexual pecaminosa, essa palavra no grego ela abrange. Mas especificamente nesse contexto lá em Mateus 19, ele deixa claro que relações sexuais ilícitas são essas que permitem um novo casamento, o adultério. A par inocente pode casar com outra pessoa, se ela quiser. Não é que é obrigada, mas se ela quiser perdoar, se ela achar que vale a pena, se ela achar que a pessoa realmente se arrependeu e quiser dar uma nova chance, se tiver provas concretas de arrependimento, esse seria o ideal. Porque ela diz assim, que Deus permitiu a carta do divórcio. Não era que Deus queria o divórcio. Só que como nem todo mundo tem maturidade para perdoar uma traição, Deus deu a permissão para um novo casamento em casos de adultério, de infidelidade conjugal. Só que aí ele diz assim, olha, eu porém lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais lícitas, olha essa parte aqui, irmãos, que eu não tinha prestado atenção, a expõe a se tornar adúltera. Em outras palavras, o indivíduo que se separa sem motivo bíblico está influenciando o outro a adulterar. A expõe a se tornar adúltera. Assim está no texto. Para vocês terem uma noção do que eu estou querendo falar, imagine que eu estou sentado ali numa praça e eu tenho uma fraqueza no alcoolismo. E aí chega um amigo com um copo de bebida alcoólica, toma aqui um pouco. Eu não era obrigado a tomar, mas aquele amigo com a sua atitude me influenciou, entendeu? Então eu sou culpado porque eu quis, eu tomei a decisão. Mas talvez, se aquele amigo não me influenciasse, talvez eu não cometeria aquele pecado. O que eu quero dizer é o seguinte, que quem adultera, aliás, quem se separa por qualquer motivo, está errando. Está errando. A pessoa que adultera também, ela está errando. A pessoa que se separa por qualquer motivo está errando e está influenciando a parte que não tem nada a ver a cometer um adultério, devido às fraquezas sexuais que ela tem. Não é uma justificativa, irmãos. O pecado não se justifica. Mas quem influencia, a gente sabe disso. Se não estiver buscando a Deus, o poder de Deus, cai em tentação, cai em pecado.
o ensino a respeito dos juramentos. Eu vou ser breve nesse. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Vou ser bem breve nesse. Aqui nesse aqui, os fariseus ensinavam o seguinte: que você pode fazer juramentos. Você pode jurar por Deus e fazer juramentos que não sejam por Deus. Mas se você jurar por Deus, você é obrigado a cumprir. Mas se você não jurou por Deus, você pode quebrar. Você pode mentir. E aí Cristo vem mostrar que não é bem assim não. Se você jurou, você tem que cumprir. Não tem liberdade para descumprir o juramento. Só que depois ele vai dizer assim, Cristo: não jurem, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Em outras palavras, não jurem por nada. Por quê? Porque às vezes nós temos a tendência de forçar a barra. Às vezes a gente quer que as pessoas acreditem em nós através de juramentos e promessas. Eu juro para você, eu prometo para você, para que as pessoas acreditem em nós, para que as pessoas acreditem em nossa palavra. Só que Cristo, quando ele vai dizer assim, olha, para a gente não jurar por nada, ele quer que a gente cumpra a nossa palavra. Sim, sim, não, não. Ou seja, você não falou o que vai fazer, você não precisa jurar, não, faça. Você não disse que não vai fazer, não faça, não prometa nada para ninguém, não. Seja a sua palavra sim, sim, não, não, como está aí no versículo 37, lá no finalzinho. Por quê? Se você jura uma coisa, mas não cumpre, se você mente, o que passa disso vem do maligno, porque o maligno é o pai da mentira. Do 39 ao 41, ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Esse princípio aqui é uma lei muito antiga: olho por olho e dente por dente. E quando Deus permitiu que essa lei antiga entrasse também nas suas leis do Antigo Testamento, Deus tinha um propósito. O propósito era evitar punições desproporcionais. Porque o que acontecia? Acontecia o seguinte: de um indivíduo roubar um animal meu, e para ressarcir eu exigia 2, ou 5, ou 10. Era uma punição desproporcional. Então, o olho por olho e o dente por dente era para evitar essas punições desproporcionais. Vocês entendem? E muitos deles usavam de forma errada para enriquecimento ilícito. Ou seja, ele tinha um boi roubado e exigia 5. Acontecia isso. E aí Cristo vem mostrar: vocês estão equivocados. O olho por olho, dente por dente não é para isso. Não é para vinganças, punições desproporcionais. E o olho por olho, dente por dente também não é para se vingar. Tem gente que entende assim: comigo é olho por olho, dente por dente. Você já vê o sentimento vingativo na pessoa, quando a pessoa enche a boca para falar disso. Ela entendeu isso errado. Não foi para se vingar, não foi para fazer justiça com as próprias mãos, não foi para aplicar punições desproporcionais, mas foi para aplicar punições equilibradas, justas. E eles estavam fazendo justamente errado, aplicando o princípio. Eles achavam que estavam obedecendo a palavra, cumprindo a palavra corretamente, quando na verdade não estavam. E aí Cristo vai usar o exemplo que eu me atrapalhei e antecipei, né? Que é o exemplo de dar a outra face. Também não é literal aqui. Vou usar agora o exemplo que eu iria dar naquele momento. Imagine que eu sou assaltado e o vagabundo ele atira no meu braço esquerdo. E aí eu digo: não, atire nesse aqui também, porque eu sou cristão e eu tenho que dar a outra face. Ou então eu estou brigando e recebo uma facada nessa perna. Aí eu digo: não, eu sou cristão e tenho uma facada nessa também. Pela graça de Deus eu levo um tiro nesse lado esquerdo, fico vivo. Eu digo: olha, eu me salvei, né, por um triz. Mas como eu sou cristão, seja o que Deus quiser. Deu um tiro nesse aqui também? Não é isso que Cristo está ensinando. Quando ele fala para ajudar a outra face, é para não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É isso que ele está nos ensinando, queridos. E agora, a última sessão: o amor aos inimigos. Do versículo 43 ao versículo 48, ele vai dizer:
Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Queridos, essa parte, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, a parte de amar o próximo está no Antigo Testamento. Mas essa parte de odeie o seu inimigo, isso é tradição, não está na Bíblia. Foi tradição que eles criaram. E por que Cristo falou isso? Porque eles tinham uma noção errada do que é o próximo. Para o fariseu da época, o próximo era só alguém que era da sua família ou um judeu. É por isso que quando perguntaram para Jesus quem é o meu próximo, ele respondeu com uma parábola. Qual foi a parábola? A parábola do bom samaritano. Só que para o judeu, o próximo era só quem era judeu, e o samaritano não era judeu. Então, com a parábola do bom samaritano, Cristo queria mostrar que o conceito de próximo, ele vai além de etnia, de nacionalidade. Meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Não é só alguém da minha família, não é só alguém do meu país, não é só alguém da minha igreja. Mas eles entendiam assim. Cristo queria mostrar para eles que eles estavam errados do que eles entendiam sobre o que é ser próximo. E aí, Cristo diz: eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Todo mundo aqui é filho de Deus? Amém? Amém. Você tem que amar o seu inimigo. É o que Deus está dizendo. Amem os seus inimigos, orem por eles, para vocês demonstrarem que são filhos do Pai celestial de vocês. Por quê? Eu tenho que amar o meu inimigo. Porque Deus, ele dá bênçãos materiais tanto para os justos como injustos. É o que o texto vai dizer. O texto vai dizer assim, olha, porque Deus vai chover, o sol nascer sobre os maus e bons, e Ele manda a chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não faziam o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios, os pagãos, os que não temem a Deus, também não fazem o mesmo? E ele finaliza no 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês, que está no céu. Se a gente pegasse esse versículo 48 de forma isolada, Cristo, ele manda a gente ser perfeito. Mas o que é ser perfeito? Para alguns, ser perfeito é não comer carne. E olha que eu não sou contra essa mensagem não, viu? Tem 8 anos que eu não como carne. Eu quero dizer o seguinte, que às vezes a nossa ideia de perfeição está equivocada. Nesse contexto aqui, ser perfeito é você amar o seu inimigo. Se você consegue amar o seu inimigo, se você consegue perdoar o seu inimigo e orar por ele, você, nesse contexto, você é perfeito. E, queridos, às vezes nós centralizamos a nossa mensagem em coisas, não é que são coisas desnecessárias, são coisas importantes, mas não são as mais importantes. Às vezes tem irmãos que querem centralizar a mensagem adventista e não comer carne. É importante deixar o alimento carne, mas essa não é a parte mais importante da mensagem de Jesus. A parte mais importante da mensagem de Jesus é essa, é o amor e o perdão. E às vezes nós achamos que somos perfeitos porque não comemos carne, porque não usamos determinada roupa. Também não sou contra a modéstia não, deve da modéstia. Só que essa não é a mensagem principal do cristão, vocês entendem? Nós seríamos mais conhecidos pelo amor e pelo perdão, incluindo os nossos inimigos. Irmãos, não é fácil. Esse amor e esse perdão é algo divino, é algo que o Espírito Santo põe em nosso coração e nos capacita. Eu e você, sem o poder do Espírito Santo, não temos essa capacidade. Então que Deus nesta manhã ele venha nos dar esse poder para que nós possamos amar de fato e viver um cristianismo de verdade. Porque a gente prega sobre tanto amor, tanto perdão, mas na prática a gente fica muito a desejar. Deus nos abençoe e nos capacite. Eu quero orar com vocês podem ficar em pé? Passei um pouquinho.